Como funciona a análise corporal? Por que será que algumas pessoas têm um formato mais alongado, outras mais arredondadas, outras mais quadradas, outras com formato mais violão? Por que será que algumas pessoas são mais emotivas, outras mais práticas, mais racionais? Por que umas são mais reservadas, outras mais comunicativas? O que determina tudo isso? Olá, meu nome é Débora, eu sou analista corporal e nesse vídeo eu vou te explicar como funciona a análise corporal e como você pode se beneficiar dessa técnica que tem embasamento científico para ter relacionamentos mais saudáveis aí na sua vida, resolver conflitos internos, às vezes coisas que você não entende, não se aceita, a análise corporal pode te ajudar. E antes de qualquer coisa, deixa eu te explicar 3 coisas que eu quero que você guarde com você. A primeira é que o corpo que você tem hoje, ele tem um motivo, ele tem um porquê. Não é à toa que ele ficou assim, mais arredondado, ou mais quadrado, ou mais triangular. Teve um motivo, tem um porquê. O segundo é que o corpo que você tem hoje, ele revela a sua mente, tá? E por meio dessa mente, a gente consegue acessar a sua história. Então, coisas do seu passado a gente consegue acessar basicamente olhando para o formato do seu corpo. Quando a gente fala de passado, de origem, é importante a gente frisar o espaço de tempo que aconteceu entre a gestação e os 5 anos de idade. Nessa fase, a criança passou por diversas descobertas. Ela estava no ambiente, né? Ela percebia o ambiente e essa percepção gera registros no seu sistema nervoso que está sendo criado. Então, a gente tem um corpo que está se formando e a gente tem uma mente que está acompanhando. O sistema nervoso está sendo criado também. E esses registros vão sendo feitos no sistema nervoso. Então, quando a gente fala dessas fases, né, brevemente falando, a gente tem, por exemplo, o período gestacional. Como é que foi essa gestação? Desde a concepção até o primeiro mês de vida. E segundo momento vem a amamentação, a fase ali até do primeiro mês de vida até 1 ano. Então, em que a criança interagia simbioticamente com a mãe, só existia ali, o mundo era só a mamãe. Depois vem as primeiras interações, em que a criança ela começa a perceber que existem outras pessoas além da mãe. Né? Como é que ela percebe tudo isso? Então, de 1 ano até 2 anos e meio é essa fase de interações. Logo em seguida, a gente tem o desfraude, de 2 anos e meio a 3 anos e meio, a fase que a criança ainda não tem aquele controle exato do xixi e do cocô. É também uma fase importante nessa formação de corpo e mente. E por último, a fase dos 3 anos e meio a 5 anos, que é a fase da sexualidade, a fase que a criança percebe que existe uma energia diferente ali na região pélvica, existe um choquinho quando ela toca. É uma percepção, não tem nada a ver com sexo, é só uma questão mesmo de percepção. A criança percebe o corpo diferente, principalmente nessa região mais pélvica. E aí, cada pessoa vai passar por essas fases e vai interagir, vai perceber de formas diferentes. E essa percepção vai ser registrada no sistema nervoso, gerando corpos diferentes e mentes diferentes, fruto dessas percepções. Então é por isso que a gente vai encontrar pessoas que são mais emotivas, mais lógicas, pessoas mais práticas, pessoas que têm facilidade com planejamento, que são mais detalhistas, pessoas mais controladoras, pessoas mais ciumentas, outras que têm uma necessidade de estar comendo, né, para preencher um vazio que tem lá dentro, pessoas que são mais fortes, mais resilientes, tudo isso fruto dessas descobertas que aconteceram lá atrás. E aí, como é que vai acontecer a análise corporal? Ela vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa é um momento que eu vou analisar o seu corpo. E aí existem 6 partes do corpo que vão me dizer coisas sobre você, que são a cabeça, então o formato da cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Então tudo isso eu vou observar, por exemplo, se a cabeça é mais alongada, se é mais arredondada, se é mais triangular, se é uma cabeça mais quadrada, tudo isso vai me dar informações. O formato dos olhos, se são olhos pequenos, se são olhos grandes, a boca, a cor da boca, o tamanho da boca, o quadril e assim sucessivamente. Com essa observação, eu vou dar pontuações e vou colocar esses pontos em uma ferramenta que vai me gerar um gráfico de quem é você, de quem é a pessoa que está na minha frente. Esse gráfico vai dizer para mim quais são os traços de caráter que são predominantes nessa pessoa, se há traços
mais acentuados, se há traços mais distribuídos. E agora só abrindo um parêntese para você entender. Há 5 traços de caráter, 5 formatos de corpo. O primeiro é o esquizoide, que são as pessoas mais alongadas. O segundo é o oral, pessoas mais arredondadas. O terceiro é o psicopata, são pessoas com formato de triângulo invertido. O masoquista, são pessoas mais quadradas. E o rígido, que são pessoas mais formato violão, mais harmônicos, né, com curvas, com musculatura mais aparente. Então, esses são os 5 traços de caráter. No entanto, você não vai encontrar 100% de um traço em uma pessoa. A gente é uma mistura desses traços, alguns mais acentuados e outros mais distribuídos. E esse gráfico vai me dar o quanto você tem de percentual em cada um desses traços no seu corpo. Quando a gente fala dessas fases de descoberta, em que você foi vivendo no mundo, interagindo e reagindo, né, percebendo as diferentes situações que estavam acontecendo, nessa fase você sofreu dores, que seriam o quê? Traumas, situações que geraram muito impacto em você, né? E ao mesmo tempo que geraram essas dores, esse impacto, você desenvolveu recursos para você sobreviver. Então, o que seria isso trocando em miúdos? Você passou por situações difíceis na sua infância que geraram impactos no seu sistema nervoso, no seu emocional, mas que, ao mesmo tempo, lhe deram recursos, pontos positivos, coisas boas que você tem, que nada mais foram do que a maneira de você sobreviver naquele mundo, para você continuar existindo, né? E isso a gente vai chamar de recursos, coisas boas, potencialidades que tem dentro de você e que muitas vezes você nem sabe. Então, falando de recursos, pessoas, por exemplo, mais alongadas, os esquizoides, eles são pessoas mais criativas, mais imaginativas, mais lógicas. Os orais são mais emotivos, são pessoas ótimas para comunicação. O psicopata, que é o formato de triângulo invertido, são pessoas ótimas de persuasão, de liderança. O quadrado, ótimas pessoas para planejamento, para detalhes, são pessoas que observam os mínimos detalhes. E os rígidos são pessoas proativas, competitivas, altamente executoras. Então você vê com isso que as pessoas às vezes têm aquela ideia assim, nossa, eu só tenho defeito. Não, você tem muitas potencialidades, você tem recursos aí que muitas vezes você nem sabe que tem. E a segunda parte da análise corporal é a devolutiva, o momento em que, mediante o gráfico que eu construí, olhando para o seu corpo, eu vou te entregar, eu vou descrever o que seu corpo está falando para mim, eu vou fazer uma descrição de quem você é, como sua mente funciona e como você poderá viver da melhor forma, né? No ambiente, qual é o ambiente mais favorável para você desenvolver os seus recursos, para você viver de uma forma mais leve e mais fluida. Nessa etapa também eu vou te dizer os porquês de alguns conflitos que muitas vezes você não entende, tem dificuldade de resolver, não se aceita. Às vezes a pessoa diz, nossa, eu não sei porque que eu sou assim, porque que eu sou tão indeciso. Existe uma explicação para isso e a análise corporal permite você ter essa clareza, esses porquês desses conflitos aí que tanto travam, né? Muitas vezes travam a sua vida. E aí você pode me perguntar, Débora, o que eu ganho com a análise corporal? Clareza, clareza de quem você é, de como sua mente funciona, de o porquê de diversos conflitos que você tem aí dentro de você e como você pode viver de uma forma mais fluida, mais leve, sabendo lidar, sabendo ativar os recursos que já estão dentro de você, sabendo lidar com as dores que vão lhe acompanhar para o resto da vida. Se você se interessou por esse tema e tiver ainda alguma dúvida, quiser saber mais, me procura, me chama no direct, eu teria o maior prazer de trazer essas respostas, esses porquês para você e fazer com que você desenvolva, avance para a vida de uma forma muito mais leve e feliz.